Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento, estou aqui na Cast Up. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela é especialista em atendimento ao cliente e liderança e dá treinamento sobre isso para as empresas também. Com vocês, Luiz, tá? Ah, Obrigado, Luz, por iluminar o nosso programa hoje. Ó, que lindo! que lindo! Adorei a apresentação, muito obrigada. Obrigado pelo carinho por ter vindo aqui. A gente sabe que a sua agenda é muito corrida e eu sei que você trabalha com consultoria, né, de atendimento ao cliente, relacionamento com consultoria empresarial. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse segmento, mas antes eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui contarem um pouco da história delas, né? Então, se você puder, por favor, contar a sua história, como você começou, como você entrou nessa área até hoje, o momento que você está. Então, por favor, conta a sua história pra gente. Tá, vou falar um pouquinho. Eu sou a Luz, alguns me chamam de Ana Luz, mas a maioria já me conhece como Luz. Estou na área de treinamento há 20 anos, 20 anos. 20 anos. E que bacana, comecei como operadora de caixa. Legal, Na época eu já estava fazendo pedagogia, legal, legal. consegui fazer recrutamento interno, fui para a área de treinamento ainda cursando pedagogia, fui para algumas consultorias e fui passando por grandes empresas. Consultoria você tem essa possibilidade de trabalhar em várias organizações, sempre com treinamento. Eu sou uma pessoa apaixonada pela área de Treinamento, treinamento. legal. Em qual momento você começou a trabalhar com treinamento? Como é que virou essa chave para ti? Porque eu cursava pedagogia e na época o pedagogo estava entrando para o RH. Hum, Que era uma época que só psicólogos davam os treinamentos para nas organizações, e começou a entender que a pedagogia era importante. tem E eu peguei esse momento, essa virada de chave do RH, que o pedagogo poderia pegar um conteúdo técnico e transformar com diversos recursos, eh, hum, numa forma mais aprendível entendi. para o colaborador. Porque provavelmente faltava isso para os times de RH, então IDP, vou dizer assim. Isso, né, você transformar um conteúdo para que a sua equipe consiga facilitar esse aprendizado para a sua equipe. Legal, legal. Não, eu imagino que deve ser uma área que realmente precise de muito treinamento e conhecimento, porque um é a porta da entrada, né, de um cliente numa empresa, então é a primeira imagem que vê, né, quando você vai entrar na minha empresa, você vai a primeira pessoa que você vai lidar é alguém do RH, né, que está ali recrutando e tal. Então, realmente, eu acho que é uma área importante. Mas, dentro do conceito do teu trabalho, você já tinha alguma familiaridade ou algum preparo para treinar, para entrar num auditório, por exemplo, e ensinar pessoas? Ou você isso já veio de você, estava na tua veia isso, no teu sangue, você só despertou essa É, estava e eu não sabia. Ah, e eu fui para a área de treinamento, fui treinada por uma pessoa, foi treinada para dar treinamentos. Caramba, e ali eu me identifiquei totalmente. Primeiro porque eu sou uma pessoa de criação, comecei a me destacar porque desenvolvia jogos empresariais, caramba, que legal. então o treinamento sempre com jogo, Com dinâmicas. dinâmica, jogo, estudo de case, filmes, então usando multicanais. E o retorno era grande, então eu fui crescendo nessa área. E pude atuar em grandes organizações, aí você fica conhecido, você cada vez mais é chamado, muitas empresas entendem a importância de treinar uma equipe, de treinar seus colaboradores. Sim, Eu parto da ideia, e eu acho que todos devem pensar sobre isso. Todo dono de negócio, todo líder, tem que ter em mente, se você trabalha, se você vende um produto ou um serviço, um mínimo que você pode oferecer para o seu cliente é bom atendimento. sim. Lembrando que bom atendimento não é diferencial competitivo. Excelência no atendimento é um diferencial competitivo. Bom atendimento é o mínimo que você pode dar para o seu cliente. Sim. E o que acontece é que hoje esse mínimo está faltando. Por isso que eu falo tanto da importância de preparar o seu time para atender. Sim. E você acha que é difícil para um líder, principalmente, acho que tem uma diferença do líder quando ele é de fato dono do negócio, ele quer que o time tenha a mesma, vou dizer assim, Senso de dono. o mesmo senso de honra que ele, ou um líder que de fato já é um gestor, que já veio de um outro lugar, veio
entrou naquela vaga, já tem experiência por outras empresas. A dificuldade do cara que é dono é porque eu tô perguntando, né? Na cabeça dele, ele acha que só ele consegue fazer daquele jeito tem dificuldade de delegar ou de ensinar o time a fazer do jeito que ele acredita. Você acha que isso acontece? Acontece, você tem a liderança centralizadora, eh, e eu acho muitas vezes que o dono do negócio, ele fica impaciente. Ele não é um treinador. Às vezes ele é um dono de negócio. Sei lá, ele tem um negócio de, não sei, de colchões. Ele não é um treinador. Ele sabe fazer muito bem colchão. Ele é especialista nisso, mas ele não é um treinador, né? Isso aí, ele acha que ele vai falar uma vez e a pessoa vai entender, porque tem esse senso que ele tem de dono do negócio, tem o conhecimento, e treinar é trabalhoso, Sim, porque não é só treinar. Você não pega, a tua equipe e treina uma vez e funciona. sim. Não é pontual. Não é um evento que acontece e vai dar certo para a vida toda. Você vai treinar, você vai acompanhar, você vai dar o retorno para aquele colaborador, você vai ajustar, você vai treinar novamente. E o treinamento ele é contínuo para acontecer, né. Então, é onde o dono do negócio, de uma certa forma, ele perde a paciência, Sim. né, e às vezes ele não tem esse preparo para treinar a equipe. Provavelmente. Quer dizer, é o que eu falei, tipo, ele é um dono de negócio onde ele tem uma raiz de. Ele pode ser um excelente vendedor, mas talvez ele não seja um excelente treinador, Perfeito. né? E com 1000 tarefas ao mesmo Sim, aí tem financeiro, tem não sei o que É. lá, tem não sei o que lá. Como eu paro para montar um treinamento? É, Como eu paro para criar um material? Da onde eu começo? Como eu faço isso? sim, perfeito. Dentro da sua área, você treina alguns times, né? Mas atendimento ao cliente você considera uma prioridade nas empresas. Por que que o atendimento ao cliente é uma prioridade nas empresas? É o que mantém ela viva. Mantém ela viva. Sim. Legal. Então vamos pensar assim, eh, hoje o que sustenta a sua empresa é você ter cliente, É venda, é comercial, é né? comercial. Sim, Como eu falei, qualquer empresa que trabalha com produto ou serviço, se ela quer ter um diferencial competitivo, ela tem que pensar em excelência no atendimento. Eu gosto de falar assim para o dono de negócio e para os líderes. Se o seu cliente tiver poder de escolha, ele vai optar pela sua empresa em primeiro lugar. E quando eu falo em poder de escolha, imagina o mesmo segmento, os mesmos valores, a qualidade do produto sendo a mesma. Ele tem poder de escolha. Ele vai optar pela sua empresa. A sua empresa vai ser a primeira que vem na mente dele. perfeito. Aí entra a excelência. Aí o bom atendimento não sustenta. O que vai sustentar vai ser a experiência que o cliente vai viver dentro do seu negócio. Porque bom atendimento pode ser que todo mundo esteja dando também. Sim. Se tendo poder de escolha, eu tenho 2 empresas do mesmo segmento, com o mesmo preço, com o mesmo produto. O que vai fazer ele pensar na sua marca primeiro foi a experiência que ele teve no primeiro contato com ela. Perfeito. É isso que faz diferença. Às vezes chama pelo nome. Eu já tive situação de atendimento onde a pessoa nem me chamou pelo nome. Não pegou meu nome, não perguntou meu nome no início do atendimento. Tipo assim, caramba. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Hoje, você é Rafael consumidor. Uhum. Como você tem sido atendido nos locais que você vai? É, eu considero, principalmente quando a gente tem uma experiência, fora do Brasil, por exemplo, eu considero que aqui a gente tem um atendimento ruim para o cliente, entendeu? Eu acho que as pessoas que estão ali te atendendo, elas não têm não só o preparo, mas uma vontade de querer te atender bem. Elas não conseguem entender, a minha opinião, né, que o cliente, ele de fato, ele é o mantedor de todo aquele negócio ali. E por conta do cliente, ele tem um emprego, o líder tem o coordenador, o gerente tem um emprego, o cara da matéria-prima tem um emprego, o cara lá da fábrica tem um emprego. Então, toda a cadeia que está por trás, não só da loja que ele está trabalhando, do negócio que ele está trabalhando, toda a cadeia que está por trás, ela depende daquele cliente que é o mantedor, né? E às vezes o cara é maltratado. Eu acredito que no Brasil a gente está muito fraco em relação ao atendimento ao cliente. O nosso nível, eu até falei ali brincando, né? O nosso sarrafo, ele é muito baixo. Então quando acontece uma coisa extraordinária, a gente fica assim, nossa, eu fui bem atendido, mas não era para acontecer isso.
né? Você fica agradecendo a pessoa todo É, dia. "Ai, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigada". e não era, né, tipo assim, pô, era pra ser o normal isso. Ele só falou bom dia e te levou ao setor que você estava procurando. Você é eternamente grato àquela pessoa pelo básico, Sim, mas o básico bem feito funciona. sim, também acredito nisso. Ele só não é diferencial competitivo. Perfeito, perfeito. E você acha que os empresários, eles então, é importante que ele busque uma excelência e soluções de excelência para que ele fique acima dos concorrentes e talvez não precise ficar brigando por preço, por exemplo, Sim, né? sim. Perfeito, perfeito. Você tem um curso também, né? E nesse curso você fala que o bom atendimento, ele está muito ligado à gestão, começa na gestão. Você também treina gestores e líderes, não só colaboradores que estão na linha de frente, mas quem está gerindo e liderando também é treinável por você? Excelente pergunta. É comum as empresas falarem me buscar: "Luz, faz um treinamento com o meu time que o atendimento está péssimo". Como se o atendimento dependesse de quem está na ponta somente. A ponta é o final. Atendimento, ele começa de cima para baixo, de dentro para fora. É de P a P, do presidente ao porteiro. Se você tem uma equipe que não é bem atendida, provavelmente ela vai refletir isso no cliente. Então, quando você vai treinar, quando a gente vai treinar atendimento, você tem que começar do presidente Sim, para depois chegar no porteiro. Se você está numa empresa, você começa pelos sócios, pelos gestores, pelos líderes. Em Eles precisam entender essa cultura para perpetuar. sim, E perpetuar não somente com o cliente externo, começando com a equipe. A equipe ela tem que refletir o que ela está recebendo dentro da empresa. perfeito. Então, se você tem uma equipe que não é assistida, que não é bem atendida, que não tem, às vezes, um banheiro E decente, não recebe cordialidade, né, não, um líder não é cordial. não é cordial, ela provavelmente, mas vai ter uma ou outra exceção. Você vai ter uma ou outra exceção dentro da empresa. Sim, Ela não vive a história da sua empresa, porque ela não faz parte dessa história. legal, Ela não se sente, é como se fosse um círculo. Ela não se sente parte da sua empresa. Porque em nenhum momento você colocou ela dentro desse círculo. No momento que ela compra o seu sonho, que ela compra a sua história, que ela entende todo esse sistema, toda essa cadeia que você falou, ela sabe que cada ação gera um impacto. Então ela tem uma preocupação, ela começa a criar esse senso de dono. Mas isso começa de cima. Sempre de cima para baixo, de dentro para fora, perfeito, para funcionar. perfeito, Senão não funciona. perfeito. Eu acredito muito nisso, que é muito baseado no exemplo, né. Uma vez, me perguntaram sobre liderança e eu pensei na cara, falei: "Cara, liderança ela tem que vir pelo exemplo, né". Tipo, senão não adianta, tipo assim, era um exemplo bobo, assim, de uma coisa simples, de, cara, varrer uma calçada numa loja, entendeu? E é o gerente que varria a calçada da loja. E aí a gente via nitidamente, é o exemplo, entendeu? Tipo assim, depois de um tempo, outras pessoas foram lá e ajudaram também a limpar a calçada, porque queriam manter aquele ambiente ali na frente da loja limpo, né. Se eu sou sua funcionária e eu vim trabalhar hoje super feliz. Segunda-feira, cheguei bem, saí de casa bem. Cheguei e encontrei o Rafael, que é o meu gestor. E eu falo: "Bom dia, Rafael". E aí o Rafael fala: "Bom dia, só se propor para você, isso aqui tá uma porcaria". Você acabou com o meu dia, daí Sim. para frente eu vou refletir isso. Então a liderança é papel fundamental para perpetuar a cultura de excelência no atendimento. Perfeito. E você treina líderes e gestores também, né, Também. faz parte. E só para contextualizar, então as empresas elas te contratam para aplicar treinamento, né, de atendimento, e experiência, vou dizer assim, né, dentro da organização. E esse aí vem uma pergunta, existe o treinamento ele pode ser pontual ou ele pode ser recorrente, né? Qual é a diferença disso? O treinamento pontual ele de fato resolve ou precisa de um acompanhamento, de uma recorrência ou de uma atualização de repente? Treinamento é contínuo, Contínuo. é para a vida toda. Perfeito. Cultura é para a vida toda. Eh,
Então, eu vou falar um pouquinho do que hoje eu faço nas empresas. Então, hoje eu ofereço várias possibilidades, porque eu venho pensando muito, não só no grande, você tem as empresas grandes que normalmente já tem setor de treinamento, Sim. né? Então faz Tem esse, estrutura. tem uma estrutura. Eu penso ali também no pequeno e no médio. Então eu vou abrir vários canais aqui. Hoje eu tenho um curso pronto, não só um, eu tenho curso de excelência no atendimento ao cliente, de liderança, de comunicação assertiva, e é um curso vitalício, E é online. online. Você Olha. adquire esse curso para você aplicar com a sua equipe. Perfeito, perfeito. Ah, Luz, mas eu não sei aplicar. Eu te dou 20 videoaulas gratuita, aonde eu ensino slide por slide, fala por fala, te dou as possibilidades do que a sua equipe vai falar e como você vai lidar. Então, Perfeito. para você aplicar com essa equipe. E é um treinamento vitalício. O treinamento pontual, muitas vezes a empresa ela faz, eu vou falar assim, do médio e do pequeno. Muitas vezes ele faz o esforço para contratar uma consultoria para aplicar um treinamento pontual. No mês seguinte, teve uma rotatividade da E o equipe. turnover, né? E aí, muitas vezes, ele não tem como disponibilizar recurso para contratar aquela empresa de novo. É, é uma das vantagens do treinamento pronto. Ele é seu. Então, você aplica, reaplica. Perfeito. Esse é um produto digital, Produto online. digital, E se aplica em vários segmentos. vários segmentos. E você tem a base da excelência do atendimento. O cara pode ter uma clínica, qualquer tipo de negócio, se aplica o curso. E você vai comprar ele e eu não, ele vai ser editável. Você pode colocar a sua logo. Pô, legal. Eu dou essa opção. Você realmente, o treinamento é seu. Então Porque você você pode criar, então, uma universidade ali de treinamento dentro da sua empresa com a sua característica, né? perfeito. E aí você tem 8 horas de treinamento, onde eu vou falar de toda a base da excelência do atendimento. Eu não tenho, aí você vai falar assim, Luz, eu não tenho como disponibilizar a minha equipe 8 horas, minha equipe é pequena. E eu já preparei ele para você desmembrar. Então você pode fazer um treinamento de 4 horas, você pode montar um treinamento de 2 horas. Em módulos, né? Em módulos, você pode aplicar ele 1 hora. Luz, no meu negócio, nós somos 2 funcionários. Como que eu vou tirar o meu colaborador 1 hora? Não tem problema. Você pega, trabalha grupo, trabalha 15 minutos por semana. Ele é Perfeito. todo preparado para você se adequar ao seu negócio. E nessas 20 videoaulas que você recebe gratuitamente, eu explico todo esse passo a Como passo. funciona? Como faz isso, né? Tem estudo de case, tem dinâmicas, então é um material que é seu. E aí, tem um custo muito acessível. Sim, porque é digital, né? Então ele é muito acessível. Então, o pequeno empresário Fica consegue facilmente comprar e sim, aplicar isso. 10 de 49,70. Nossa, É muito pouco diante de um dia de um consultor na sua quem tem empresa. uma equipe de venda, que vive de venda, pô, Sim. não investir E nisso. aí você pode falar, o Rafael pode falar para mim: "Luz, mas eu queria um treinamento específico para mim. Sim. Tem alguma complexidade aqui no meu E negócio eu e quero tal. que você construa esse material". Aí eu vou vir até o Rafael, vou entender a sua empresa e vou trabalhar um conteúdo todo para ele, para você. Você pode falar: "Ah, Luz, eu quero que você aplique. Luz, eu quero que você prepare alguém da minha equipe para aplicar". Não, eu preciso de uma trilha de treinamento. Eu preciso que a minha equipe tenha esse acompanhamento anual. E aí eu vou fazer esse trabalho. E você Tipo um pode academy, né? Tipo, uma coisa inteira, assim. inteiro. Mas você pode falar assim para mim: "Luz, a minha empresa é microempresa, pequena, eu não tenho como comprar esse treinamento agora". Eu vou falar: "Acompanhe as redes sociais". Todos os dias eu dou dica, Dicas. como você falar com a equipe, eu dou dica de atendimento, eu dou dica de liderança, eu dou dica de gestão, eu faço estudo de casos. Então, você pode muitas vezes pegar um dos vídeos de 30 segundos, colocou com a sua equipe e faz uma reunião, chama para um debate, 5 minutos. Hum, Vamos falar sobre isso. sim. Você falou isso agora, sabe uma coisa que eu pensei aqui, que eu já vivi isso e vi que tem muitas empresas que não fazem? Eu ainda acho, me corrija se eu estiver errado, eu ainda acho que tem empresas de vendas, com time de vendas que ainda não fazem
um bom dia ali reunido para traçar uma meta, um plano daquele dia de venda, falar sobre alguma coisa, mostrar um vídeo de 30 segundos sobre um conhecimento legal e tal. Ainda tem gente de empresas que não fazem Não isso. fazem. Simples. Olha, vou dar uma dica simples. Você reúne a sua equipe antes de começar o dia 5 minutos 5 minutos. e pergunta: o que hoje para você está dando certo? O que nós estamos fazendo certo? Sim. Olha, um treinamento simples, já dei um treinamento para você, 5 minutos. Quem está ali na ponta vai te dar essa E vai resposta. ser muito rico isso para o negócio, isso, né? O que está acontecendo? Ele visualiza o tempo todo. Sim, O que está acontecendo na empresa? Ele está tete a tete com o cliente está dando retorno para ele o tempo todo. sim. Ele vai te dar essa informação: olha, isso está legal. E ele vai falar: isso aqui não está funcionando. Porque às vezes tá pensando que uma coisa, tá apostando numa coisa e não tá funcionando a ponto. Mas você tem que estar preparado para ouvir. É, Você exatamente. tem que estar preparado para ouvir a sua equipe, você tem que estar preparado para ouvir os seus clientes, ouvir a sua empresa. Esse é um diferencial. E, por incrível que pareça, hoje eu vejo às vezes o pequeno dar um show nas grandes empresas. Porque o dono do negócio está ali, ele vive atendimento e hoje eu vejo muitas vezes grandes empresas com setores de treinamento, com uma equipe completa que não está dando conta. Você entra em grande empresa e Imagino. você vê um cara com uma blusa "posso ajudar", quando você olha para ele, sai correndo. Eu imagino. O "posso aju", não sei se já aconteceu com você. Eu já cansei de entrar, eu gosto, o tempo todo eu avalio o atendimento. Nem imagino. Então, às vezes, eu vejo uma pessoa assim: "Posso ajudar?", quando cruzo o olhar, ele sai correndo, você vê que ele se escondeu, ele Ele não quer ajudar. não. E tem uma que eu gosto muito, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu acho muito interessante. Eu fico enlouquecida quando eu entro numa empresa, e aí eu pergunto pra uma pessoa assim: "Você sabe aonde tem, caneca?". E a pessoa: "Não sei, comecei hoje", Nossa senhora. mais perdido do que eu. É tão comum você chegar num lugar hoje, no primeiro dia da pessoa, ela falar pra você: "Não sei, eu comecei hoje, também não sei", e ela fica olhando, ela não foi apresentada ao local, ela não sabe onde estão os produtos, ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Sim, Ela foi contratada e jogada. E eu vejo isso na grande, na média e na pequena. imagino. Isso deve acontecer bastante mesmo. Eu observo o tempo todo, eu fico: "Nossa". É simples, é dia a dia, é você conversar com a equipe, é você observar o seu negócio e você ir pontuando o que pode melhorar no atendimento. É, eu acho que o cara que coloca alguém que não tá pronto pra receber o cliente dele, ele tá dando um tiro no pé, né, tipo, ele tá colocando é aquele ensinar, ele não tá ensinando, ele tá deixando a pessoa se virar, e aí a pessoa provavelmente vai criar o próprio método de atender, ou vai executar o próprio método de atender, que não é o que ele gostaria que representasse a empresa, vou dizer assim. O óbvio nem sempre é óbvio. É, Então, muitas vezes você contrata uma pessoa e você acha é simples, é só falar bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Você acha que isso é óbvio. Quando chega ali na real, às vezes, quando o cliente entra, a pessoa: "E aí, é, posso ajudar? Tá querendo o quê?". Nossa, você achou que ele ia fazer diferente, mas você não explicou pra ele como funciona. sim, perfeito. Você mencionou uma coisa sobre, eh o líder ou o dono do negócio, ele tá na ponta, nesse bom dia, por exemplo, para ouvir, perguntar das pessoas. Você acha que existe uma dificuldade e um medo do colaborador de fato falar a verdade? Porque você falou assim, ele tem que estar disposto a escutar o que ele não quer também. Você acha que acontece isso? O colaborador às vezes não fala porque tem medo, tem receio de como um líder ou um dono vai receber aquela informação? Tem, ainda mais se ele viver num ambiente de ameaça, se ele não fizer parte do círculo que eu falei anteriormente. Sim, Porque quando ele não faz parte do círculo da empresa, quando ele não se sente parte integrante, a tua equipe ela vai criar um outro círculo para se proteger de você. Então, dentro da equipe você tem um outro líder que te protege da empresa. sim. Não fala nada, não olha, não mexe, finge que não viu. Então, Nossa senhora.
É um círculo à parte de proteção. Eu tenho que proteger o meu salário, eu tenho que proteger o meu emprego, eu tenho que proteger o meu colega, eu tenho que proteger a minha família. E aí, se ele vive num ambiente de hostilidade, se ele vive num ambiente onde ele não se sente seguro, De falar, de dar uma opinião, por exemplo. ele vai ter um outro círculo acontecendo, sem você saber. Vai ter um grupo que você não sabe, WhatsApp, aonde eles falam de você e conversam, e eles se protegem o tempo todo, porque ele se sente ameaçado. Se Aí faz parte da cultura que o dono do negócio, que a liderança instalou. Se vive na cultura do medo, existe um outro círculo funcionando. Nossa, perfeito isso, cara. Perfeito. Realmente é muito nítido como isso acontece. Não é? Muito nítido. As empresas que não investem tempo e dedicação a treinarem, né, os seus colaboradores, isso causa impacto negativo no negócio, com certeza. Quais são os impactos que isso pode causar quando você tem uma equipe mal treinada? Na melhor das hipóteses, uma perda silenciosa do cliente. Silenciosa. Essa é a melhor nos dias de hoje. O que que é uma perda silenciosa? Eu venho aqui no seu negócio, não fui bem atendida e silenciosamente eu não retorno mais. Se isso acontecer, dê graças a Deus, que é o melhor cenário hoje, e você vai entender, né, o porquê que eu falo isso. Nos dias de hoje, quando a gente fala assim de perda silenciosa do cliente, aquele cliente ele saiu, nunca mais voltou e acabou. Só nos anos 90 existia um estudo que falava que uma pessoa mal atendida contava para no mínimo 20 pessoas sobre aquele Já atendimento, escutei isso, não é? já escutei. Isso é bem da década de 90. Hoje, com as redes sociais, vai no Reclama Aqui, avaliação no Google, Sim. joga no grupo da família, no grupo da empresa, falou da sua marca, ó, não vai lá não. Não vai lá não, porque é muito ruim. E faz vídeo, e se fizer um bom vídeo viralizar, Já era. quantas marcas nós estamos vendo canceladas hoje? Sim. Ó, vou dar um exemplo bem fresquinho. O caso do doce de leite, do Padre. Do padre? Não vamos entrar no Sim, detalhe, mas claro. viralizou nas redes. A situação foi simples, assim, o padre estava numa cidade, foi numa loja de doces, padre famoso, Aham. foi numa loja de doces, o preço na prateleira era um, quando foi passar no caixa era outro. Erro simples de precificação, fácil de resolver, E eu que é comum também, né? né, não deveria, mas acontece. Acontece. Mercado, olha que legal, o mercado faz isso muito bem. Você vai a um supermercado, tem um erro de precificação, normalmente a frente de loja vai junto com você lá, retira o preço, já traz para o caixa para não acontecer mais. Sim. O mercado faz isso com E excelência. e mantém pra você o preço que tá Na mais hora. baixo ali, sem E questionar. sem questionar, encerra o assunto. Olha como que essa situação é interessante. E o padre reclamou, o atendente não tinha experiência para fazer, chamou o gerente não acolheu, não fez a acolhida ali do atendimento, a situação só escalou. Esse padre fez um vídeo que viralizou em todas as redes sociais, aí olha só, exposição da marca, Sim. exposição do padre, que tem um bafafá aí por trás imenso, então quem procurem aí, exposição do padre e demissão do gerente. Um erro tão simples de precificação, a regra é clara, vale o que está escrito, Sim. tá ali. E era muito simples. Que fosse uma diferença de R$ 10, não pagou a exposição que a marca teve. Sim, um prejuízo enorme. E hoje você vê marcas grandes sendo canceladas, porque hoje no mau atendimento a pessoa pega e filma. Aqueles 20, a gente era feliz quando ele só contava para 20 pessoas. Hoje ele joga no ventilador e acaba com a sua marca, detona. Quando você hoje vai comprar um produto que você não tem conhecimento, você pesquisa quem já A comprou. experiência do próximo. Eu falei muito isso. Isso aí. A gente não pega um carro, não vai num hotel, não vai num restaurante, você não vê a experiência do próximo. Deixa eu ver qual avaliação vai direto nisso, vai no Reclame Aqui.
Então hoje uma empresa que não pensa, não investe em atendimento, ela está perdendo dinheiro, Sim, está jogando dinheiro fora. É muito, é triste, né, a gente pensar que hoje ainda, como você falou, né, o nosso atendimento está no sarrafo. sim. É baixo, né, tipo, Eu falo muito sobre atendimento, eu falo muito sobre treinamento, eu falo muito sobre liderança, porque eu sei o impacto que isso traz para uma empresa. Às vezes imagino. você vai num negócio e você fala: não vai dar certo. Nesse nível não vai Não vai funcionar. não vai funcionar". E você acredita que eu cheguei a falar sobre o dono do negócio, ele ser especialista no segmento dele. Então, sei lá, um exemplo, se eu tivesse uma empresa de pet shop banho e tosa, a minha especialidade seria banho e tosa. Eu sei sobre as raças, sei sobre o que que as raças é a melhor maneira de lidar com a raça do cachorro e tal, beleza. E do pet, beleza. Mas eu talvez não sou especialista em atendimento. Você acha que o dono do negócio, seja ele o segmento qual for, ele precisa se especializar, estudar sobre atendimento ao cliente também? Sim. Vamos voltar lá no PAP, eu Sim, começo de cima. É, tem que estar na cultura dele, tem que estar aqui na veia. Ele tem que entender, ele tem que ser especialista em excelência. A lidera a equipe normalmente acompanha o líder, acompanha, né. acompanha. A liderança, a equipe ela acompanha o que a liderança faz, as tomadas de decisões da liderança, como a liderança reage em cada situação. Ela acompanha o que você aceita e o que você permite. Então, o líder, o dono do negócio, ele tem um papel fundamental, né, nesse impacto, porque vou voltar no exemplo, eu posso dar vários exemplos, é porque esse do doce de leite é bem ficou bem Se famoso. viralizou. Se o atendente ele não estava preparado, quando ele chamou o gerente, se o gerente está preparado, aquela situação tinha terminado ali. Não tinha virado um vídeo. Aí um padre muito famoso, que quando jogou explodiu esse vídeo na Sim. internet. Ou melhor, poderia ter revertido em uma situação positiva, Perfeito, né. perfeito. Porque quando o cliente, quando a gente falou do cliente sair silenciosamente, outra outra comemoração que todo dono de negócio deve ter, quando um cliente chega lá reclamando. Quando o cliente chegar aqui na tua empresa reclamando, agradeça. Ele reclamou, ele falou, ele botou pra fora, ele te deu a chance, sabe o que ele tá falando pra você? Ele tá te dando um presente. Ele tá falando pra você assim: eu quero ficar aqui, mas você precisa melhorar isso". É. E as pessoas não tratam a reclamação assim. Fica às vezes: "Ai, mais uma reclamação", fica irritada com a reclamação, em vez de ver isso como uma chance. Isso. Nessa situação da precificação, olha, outra coisa legal, começou como uma falha no processo, uma falha no atendimento. Sim. Só que aí escalonou para um problemão de atendimento. Porque as falhas, elas vão acontecer, nós vamos falhar em algum momento, isso pode acontecer. Sim, E aí, por que preparar minha equipe? Para minha equipe conseguir lidar com essas falhas, antes que se torne um problema de atendimento. perfeito. A falha, se você ajustar, for verdadeiro com o cliente, se você for sincero com o cliente, ele vai entender. Mas se você escalonar para um problemão, hoje com as redes sociais você cancela uma Sim, empresa, cancela. Hoje está perfeito. muito delicado. E tiveram e já existem alguns exemplos disso que de fato aconteceram por conta de, falta de preparo realmente, Sim, né. coisas simples que poderiam ser dados de uma forma simples. Puxa, Eu estava numa loja esses dias e um cliente estava tendo uma alteração muito grande. E a pessoa que estava atendendo ele começou a alterar. Aí chamou, aí veio e eu fui acompanhando de longe para entender esse processo. uhum. E aí veio uma pessoa que parecia ser o responsável e o atendente começou a falar: "Ele chegou aqui me xingando e tal", e aquilo e foi juntando, foi juntando. Nossa, E aí você vai falar assim: "Mas como se resolve isso? O cliente alterou,
o atendimento não está dando conta, o líder substitui na hora, tira aquela pessoa da vista, Sim, assume a partir dali, leva essa pessoa para um lugar mais reservado, oferece uma água, um café, sim, tira ela porque junta gente, você era uma falha no atendimento, começa a ser um problema com várias pessoas ali. sim, E aí filmam, e aí expõem a sua marca. E é uma situação, no momento que o cliente alterou, a liderança tem que estar atenta. Tem que estar atenta para retirar o atendente e substituir. E conseguir conduzir aquilo de uma melhor forma. Você preserva o seu colaborador, sim, você melhora o ambiente, o clima da sua empresa, porque você cria um clima de proteção com a sua equipe e você não deixa aquela situação tomar uma proporção que não precisava tomar. perfeito, perfeito. Isso é treinamento. Tem que treinar, Tem que treinar. tem que exercitar. Existe dentro do seu plano de treinamento ou do plano que você cria para as empresas, né, existem alguns pilares que a gente pode chamar assim, que são fundamentais para que o processo de atendimento seja feito de forma adequada do início ao fim? Sim, posso citar muitos. Ética, vou começar assim, no raso. Ética, cordialidade, educação, empatia, é a base. Se você é uma pessoa ética, se você é cordial, se você é verdadeiro com o seu negócio, respeitoso com o seu cliente, né? Se você tem esse lado empático de entender o porquê, o que faz o seu cliente é o seu negócio. Sim, Se você consegue entender as dores desse cliente, é o raso ali. Sabe, se fosse uma pirâmide, é a base ali da sua pirâmide. E aí tem, assim, no curso, eu vou ensinando vou te dando várias ferramentas para a gente ir à excelência, que vai desde uma climatização, uma degustação, um café, uma água, um local confortável para sentar. Então, dependendo do negócio, você vai ampliar, essa base do atendimento. Mas se você já começa com uma empresa ética, respeitosa, uma empresa verdadeira, cordial e que parte da boa educação, você já tem uma base bem fortalecida. Mas isso tem que estar muito, claro para todos daquela organização. sim. Você não pode falar só para eu fazer. Você tem que fazer também. É o que você falou para mim da liderança exemplar. Sim, Nada melhor do que um exemplo para arrastar. A equipe ela acompanha cada detalhe, porque se você fala para mim, olha, aqui no ambiente de trabalho a gente não pode usar, celular, e o tempo todo você está usando celular, e eu sei que não é para trabalho, sim. eu vou usar escondido. Não, não faz. Se ele faz, eu também posso. Todo mundo faz. Perfeito. E aí impacta no dia a dia de uma empresa comercial, de atendimento, qualquer coisa. Porque tá no celular ao invés de estar prestando atenção, né, no cliente. Aí aquele círculo que está separado, que você não colocou lá dentro, Sim. aquele círculo vai, quando chegar o novo colaborador, vai falar: "Ih, ó, aqui nada funciona, aqui é cada um por si, Deus contra todos". Já chega e já se contamina, né. Sim. Hoje, quando eu dou treinamento, aí eu amo dar treinamento de integração, que é novos colaboradores, e eles vão relatando: "Ah, na empresa que eu estava era assim, na empresa", eu fico assim: "Não, ainda funciona, ainda tolero isso", né. E acontece, esse grupo que ele não está inserido dentro da sua empresa, ele faz isso. Isso acaba com o negócio, se você não prestar atenção, isso acaba com o negócio. Eh, eu estava ouvindo um empresário falar assim para mim que a equipe dele agora está fazendo rodízio de falta. Rodízio de falta. Rodízio de falta. E aí toda semana falta um, eles estão meio que se organizando, fazendo. O Entre eles foi falta. que acontece? Você tem uma equipe fora do círculo e quem tem essa liderança desse círculo é uma liderança ruim. Sim, A equipe parou de pertencer à empresa. E aí esse depoimento desse empresário
não é uma coisa assim à parte. Hoje é comum a gente ouvir. Hoje é comum, as empresas estão falhando. Não acontece qualquer crise ou cai a venda da empresa, a empresa fala: "Corta o treinamento que é supérfluo". Aí o que estava ruim só piora. Só piora. Mas é a coisa que a gente mais vê, deu ruim na empresa, corta o treinamento que é supérfluo. Não, não é a base. Sim, Se eu precisar cortar o treinamento, que essa liderança assuma esse papel, mas ele não pode parar de acontecer, sim. Que seja constante, né? ele tem que ser constante. Perfeito. Você já treinou, instruiu muitas pessoas em muitas empresas. Tem algum caso que você possa contar pra gente, não se não quiser não precisa dizer o nome da empresa, mas tem algum caso que você possa contar que você conseguiu com o treinamento, eu imagino que vários, mas aquele que mais se destacou, que ficou dentro do teu coração, que você conseguiu falar: "Caramba, a cultura da empresa foi alterada inteira, eles conseguiram ter muito sucesso, nos negócios por conta depois que realizou um processo de treinamento com você?" Sim, eu tenho vários 20 anos, Sim, a gente tem muito tempo vários, fazendo isso. mas eu tenho um que eu gosto muito. Era uma empresa pequena, que não era pequena, era grande, de faturamento. Tá. Mas em relação a pessoas, era uma quantidade de pessoas pequena. É, ela ainda não tinha o formato de empresa, e um dos sócios queria transformar essa empresa. Tá. E aí falou: Vamos construir". E começou do zero, foi a integração, uniforme da equipe, que a equipe não tinha uniforme, eh, um trabalho junto com os clientes. Essa empresa ela foi tão à frente, é uma empresa direcionada a GNV. Tá. Ela foi tão à frente do tempo dela, que ela fez todo o trabalho interno com a equipe, e depois disso ela começou a oferecer treinamentos, de excelência, de atendimento para as oficinas Caramba. convertedoras Uhum. de GNV, pra olha a visão do dono. Então porque ele não era uma venda feita para o cliente final, né, então era venda feita para oficinas e convertedoras. Então ele começou a preparar um atendimento que era ruim, considerado meio chulo, não só treinar, como uniformizar essas convertedoras. E aí você tem um impacto aqui que gera aqui. Em menos de 4 meses, triplicou o faturamento dessa organização. Triplicou. E foi tão impactante, uma empresa que estava na cultura, queria, então a gente começou a traçar junto uma nova cultura. Um gestor que tinha uma visão dos sócios, uma visão muito além, falou: "Mas e se a gente pegar o nosso cliente e preparar esse cliente? Sim, Uniformizar, dar camisa para os mecânicos com a nossa marca, sim. e para o pessoal que vende, para o administrativo, uma polo", a empresa fez um investimento grande. E aí nós chamávamos de treinamento itinerante. Íamos por regiões, escrevíamos aquelas oficinas que compravam Sim, o plástico, né. poderia se inscrever e participar do curso. Então fazia curso de como atender, como vender, como Perfeito. explicar para o cliente. E isso impactou na 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 empresa. Então, receita da empresa. em 4 meses, uma venda triplicada. Perfeito. Olha, isso é uma sacada muito importante, porque dependendo do produto, no caso deles, por exemplo, que eles eram, vou dizer assim, ou fabricantes ou Fabricante distribuidores, fabricantes, fabricante e distribuidor. é. O lojista, ele às vezes ele não recebe treinamento para vender aquele produto lá do fabricante. Ele não sabe as características, não sabe nada. E aí o cliente final muito menos, entendeu? E aí olha que legal, o treinamento não era só das características do produto, era o treinamento para você, deixar a sua oficina mais receptiva, tanto para o público masculino que já está mais acostumado, mas até para o público feminino, como atender. Então foi um trabalho essencial, essencial. E um impacto muito grande. Mas o dono do negócio tem que ser um visionário, É tem isso. que ter.
esse olhar, entender a cadeia. E Vou voltar na sua fala, ter que entender toda a cadeia, sim, entender todo o sistema. perfeito, perfeito. Eh, Pequenas empresas elas têm uma presença muito forte do dono do negócio no dia a dia, né. A gente pode dizer que uma maneira de uma pequena empresa começar, no treinamento, começar a melhorar a qualidade do treinamento dos colaboradores, seria através do seu curso online, Sim, perfeito? perfeito. Tá. Esse curso online ele tá disponível no seu Instagram, né? Tá no meu Instagram, vou deixar aqui também no link. Vai estar no link, com certeza. Vamos colocar aqui no link para o pessoal poder comprar. E como eu falei, eu dou várias opções. Hoje, você é o pequeno, você está com 2 colaboradores, porque você acredita em treinamento? Pode ter certeza, você pode comprar, porque você tem ali todo o passo a passo para aplicar com a sua equipe. Como eu falei: "Ana, não, eu quero que você venha aqui fazer esse treinamento. Entre em contato com a gente, Sim. eu vou ver a melhor solução para sua organização". Tá. Então mesmo uma pequena empresa, um cara que, às vezes ou é MEI ou já tem colaborador, né, importante, para que ele vá num time, seja um time pequeno, ele mais um, ou só ele de repente, às vezes quer aprender também sobre treinamento, ele pode comprar o seu curso online e executar as aulas. Sim, o pequeno, o médio, o líder. Sim, Às vezes você é líder, trabalha numa organização e você quer, aplicar com a sua equipe sim, técnicas de atendimento. sim, Você é palestrante, você já tem esse dom, mas você não desenvolve conteúdo. Aí você já tem um conteúdo pronto para aplicar nas empresas, que é um outro negócio. sim, Então, assim, eu sou um palestrante e eu queria aplicar, conheço várias empresas e eu quero aplicar treinamento de atendimento. Você tem o material pronto. Um outro segmento que a minha empresa tem, e eu tenho hoje grandes empresas comigo, olha que interessante, que só compram treinamento comigo. Então, essas empresas têm setor de treinamento, mas o material, toda a parte de design, a parte pedagógica, eles passam para minha empresa, né, pra Luz Treinamentos, para depois a equipe dela, multiplicar dentro da empresa. perfeito. Então eu tenho um treinamento técnico: "Luz, eu preciso que esse treinamento, fique pedagogicamente, bom para o meu colaborador". E a Uhum. gente faz toda essa parte, de dinâmica, de jogos, de case, de exercício individual, e aí vai depender do segmento. Sim, sim. Então a gente prepara o conteúdo que aquela empresa já tem, que muitas vezes ele já tem esse conteúdo, mas a equipe não consegue entender o conteúdo. Então a gente transforma também esse conteúdo para essas empresas. Melhora ou muda a linguagem para E aí você vai usar multicanais de aprendizagem para que esse colaborador, que nem todo mundo aprende da mesma forma. Então a gente também faz esse trabalho. perfeito. Dentro da sua carreira de treinamento ao atendimento, você percebeu que é comum que o empresário ele confunda o bom atendimento com simpatia, uma excelência com simpatia? Porque eu já vivi isso algumas vezes na minha vida, assim, tipo assim, existe o vendedor ou o atendente ou o cara que tá ali na ponta que ele só é simpático, mas ele não tá, exercendo uma excelência em si, ele só tá sendo simpático. É comum que um empresário ou um líder, ele confunda isso? Sim. E é comum, a pessoa achar que o atendimento é simpatia, e simpatia pode ser um problema, dependendo. Aí você vai falar assim: "Impossível. Não, 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 não tem como". E eu vou falar pra você que sim, porque a Caramba. simpatia ela tem que ser bem dosada, senão ela vira um excesso de intimidade. Então eu, Ana, tô no atendimento, chega você com a sua esposa, Perfeito. e aí eu sou super simpática com você: "Bom dia, meu amor, tudo bem?". Opa, já ligou uma lanterna. É. "Ô Rafael, quantas vezes você vem aqui, hein, Rafael?". Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Porque eu fui muito simpática. Simpatia no ambiente hospitalar tem que ser muito bem dosada, Sim, porque eu estou lidando com a dor do outro. Então eu tenho que muitas vezes ser educada, cordial, mas a minha não é, en entenda, o excesso dela pode prejudicar muito no ambiente hospitalar. Então eu tenho que entender o meu negócio.
Então a gente tem que mudar o simpatia pela empatia. E Perfeito. para isso eu preciso entender o meu negócio, porque eu entendo a dor daquele cliente que me procura, por que que ele está me procurando. Perfeito. Então eu tenho que saber o segmento. Não é se você está numa loja de jovens, numa loja muitas vezes, de informática que pede uma loja de moda, salão de beleza, que vende estilo, Sim. pede às vezes essa pancada de simpatia, de alegria, de entusiasmo, Até restaurantes, assim, também tem exemplos de restaurantes que são assim. não é? E tem outros Sim, que não combinam. É perfeito, importante o segmento. Assim, perfeito. tem restaurante que esse boom não Não adianta cantar o parabéns alto que a clientela não vai mais lá, não porque vai é isso mais. que ela está buscando. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que só fazer essa mudança, né, de simpatia para empatia, e essa empatia seja entendendo o meu negócio, entendendo o meu segmento. Perfeito. Se você não entende, aí o que acontece às vezes, né, você contrata uma pessoa que tem 10 anos de experiência em atendimento nesse restaurante É, que é o do fervo. barulho. E o seu restaurante é para classe A top, que busca uma coisa mais Minimalista, uma coisa mais. mais minimalista. Se você não preparar esse colaborador, ele vai dar o máximo dele lá no primeiro dia. Vai assustar as pessoas que estão acostumadas a irem naquele restaurante. É isso. Olha a importância, mas você viu no currículo que ele trabalhou 10 anos, ele é muito bom, você conversou com ele é muito bom, e você acha que ele vai saber o que tem que ser feito. Acho que ele vai entender de uma forma, em um dia, às vezes, em pouco tempo, entender. Ou então só olhando o seu site ou sua rede social. Isso nem existe. O óbvio precisa ser explicado. É, perfeito. Você falou de segmentos. Existe, na sua opinião, né, aqui no Brasil, existem segmentos que têm mais problema com atendimento, que são mais. Ainda precisam melhorar muito em relação ao atendimento, comparado com outros? Hoje tá tão desculpa, eu ri, porque, nossa, Mas eu entendo. hoje tá muito difícil, me chama muita atenção como as empresas estão permitindo, como está deixando o dinheiro na mesa, Perfeito, sabe, assim, perfeito. eh, Deixar dinheiro na mesa é a palavra, assim. se uma pessoa entrou em contato com a sua marca, se ela entrou dentro da sua loja, ela tem a intenção de comprar. Não foi do nada, né? E hoje você, às vezes, só de você entrar em uma loja, a pessoa já te dá aquela olhada de cima a baixo. Você fala assim: "Caramba, tá difícil qual o segmento", eu vou falar para você, assim, um segmento que tenha, tem empresas fazendo bons trabalhos. Tem sim, tem muita empresa investindo firme. A concorrência hoje é grande, mas só que a gente está vendo, assim, também muita empresa que ainda não se tocou que você trabalhar essa excelência é esse diferencial competitivo. Sim. No sábado eu fui em várias lojas. Eu estava em uma papelaria, fui em uma primeiro, eu precisava comprar crachá. E nessa primeira que eu fui não tinha crachá, fui muito bem atendida, não tinha crachá com corda, eu precisava de crachá com corda, fui na papelaria da frente, pedindo crachá com corda. E eles estavam embolados, eu estava com bolsa, aí eu estava tentando contar 20 crachás, caía no chão, ia botar a bolsa no chão. Quando eu resolvi pegar o bolo, e no balcão tinham 3 pessoas, 2 dentro do balcão e uma de fora, estavam conversando. E esses crachás estavam caindo ali na frente deles. Tá, eu precisava do crachá. Não tinha poder de escolha, porque na loja senão eu tinha voltado, largado Tá voltando. lá na outra. E aí eu pedi ajuda. "Você pode me ajudar? Eu preciso de 20. Tá muito embolado". E assim que nós estamos conversando aqui, quando eu me aproximei, a pessoa fez assim, e ali ela começou a contar. Só que o colega começou a debochar: "Quero ver desembolar isso aí, vai passar a tarde toda", e começou uma ironia, aquilo estava me Nossa. entalando, eu pensando assim: "Eu só vou continuar porque lá onde eu fui bem atendido não tem com a cordinha". E é isso que eu falo. Donos de negócio, líderes, sempre se pergunte se o meu cliente tiver poder de escolha,
ele vai optar pela minha empresa, porque eu fui lá só permaneci porque eu precisava, não tinha opção. Mas na semana que vem, se eu precisar de material do escritório, eu vou na loja da frente. Sim, perfeito. Eu só vou lá se eu não tiver opção. E aí, tô contando para você. Eu poderia falar o nome da empresa. E hoje, sempre que eu faço estudos de casos no meu canal, eu não falo o nome da empresa. Por quê? A intenção não é essa. A intenção é ajudar, Alertar. alertar, é ajudar, como você preparar. Às vezes, se você ouvir um estudo de caso e você falar: "Opa, eu tenho que fazer isso". Será que isso está acontecendo aqui? Isso. Eu não tô com a intenção de o meu objetivo é melhorar o atendimento, eu acho que no Brasil, de uma forma geral, de uma forma ampla. E eu tenho várias formas de fazer isso, né, desde o pequenininho até o grande. E eu acho que os vídeos trazem muito também, Sim, do que como você pode agir. Eu sou uma e ali eu sou uma, e aí eu saí silenciosamente, porque eu trabalho com isso, então eu sou aquele cliente que sai silenciosamente. Mas se eu fosse o cliente do escarcéu, sim, com certeza. né, se eu fosse o cliente que fosse filmar: "Olha o atendimento aqui, eu tô na loja tal, ó, todo mundo aqui conversando, ninguém me atendendo", aí o segurança já: "Pode filmar que tá me agredindo, me agredindo". É, me solta que imagina isso. Era só um crachá. É uma falha do atendimento que poderia ter sido reverendo, que poderia se tornar um problemão. É pensar sobre isso. É pensar se prontamente, quando tudo começou a cair no chão, tinham 3 pessoas, se começam a me ajudar, olha a minha experiência. Eu não voltaria mais na outra, que eu falei que agora só vou nela. Sim, Se ali eu sou, acolhida, eu me torno cliente. perfeito. A gente é o mínimo. E aí, né, não estava nada de excelente não, o básico, caiu tudo no chão, os crachá estavam todo embolado. A base do atendimento é você servir o Sim, cliente. claro. É, não deveria estar embolado, mas tudo bem. Mas tá. Tudo bem que for no início, tudo bem. Caramba, cara, realmente, a gente precisa melhorar muito ainda aqui em relação ao atendimento ao cliente, a experiência, né. A experiência. Eu tenho tantos relatos. Eu vejo tanta coisa e tem vezes que eu tenho crise de risos. Eu estava numa cafeteria e, tinha que pagar, eu e uma amiga. E essa minha amiga falou assim: "Mas será que aqui tem chocolate quente?" A fila estava grande e ela resolveu perguntar antes. Aí falou assim para o rapaz: "Vocês têm chocolate quente?" Ele fez: "Shh, shh", na fila. Não. Eu e ela trabalhamos. A gente tinha acabado de dar treinamento numa empresa que é muito focada nisso, né, em treinamento é contínuo, e a gente tinha crise de riso, que não Creio. até hoje eu brinco com ela: "Shh, shh", final da fila. Gente, Você acredita que ele fez isso? eu acredito porque você tá falando. Meu Deus Ela do perguntou: céu. "Tem chocolate quente?" Pra gente, né, já que não ia ficar na fila muito tempo, ele: "Shh, final da fila". Eu falei assim Chu, o cara falou chu. e virou uma Caraca. piada interna entre eu e ela, e eu fico pensando assim, é uma franquia. E aí você fica pensando nesse franqueador, né, nesse franqueado, que às vezes está com a equipe, não preparou, muitas vezes, as franquias oferecem Normalmente o franqueador oferece treinamento, oferece oferece treinamento, mas aí eu só tenho 2 colaboradores, como é que eu libero esse cara para ir sim. lá fazer o treinamento? E o dono da franquia investiu uma grana para ter uma franquia, para ter uma marca aí de nome, que não é barato. Sim. E, como eu falei, a minha intenção em nenhum momento é queimar, não vou falar o nome, mas eu fico Hum, pensando assim: "Nossa, se eu fosse, a pessoa de só ficar avaliando atendimento, eu ia ficar falando mal de marcas o tempo todo". Mas eu acho que a gente pode melhorar. Falta de preparo. Ó, nessa situação desse atendente, o dono do negócio não está sabendo o que está acontecendo. sim, O que mais esse atendente está fazendo? Quantos clientes estão saindo ali? Porque eu fui para da frente, para a cafeteria, nós fomos muito bem atendidos. Mas quantos estão saindo dali? perfeito. É, E você nem sabe, né. é pensar nisso. Quem trabalha com produto ou serviço tem que oferecer, no mínimo, um bom atendimento. Perfeito. Eu quero te pedir um favor, quero te pedir pra você deixar um recado para
E aí pode ser pro dono do negócio, pode ser pro líder, pode ser pro gestor ali que tá tocando, seja pro grande empresário, pro pequeno empresário. Se você pudesse deixar uma mensagem para eles, o que que você falaria em relação ao treinamento e atendimento ao cliente? Eu falaria que treinamento não é pontual. Treinamento não é um evento que acontece uma vez ou outra. Treinamento é a base da existência da sua empresa, é a cultura organizacional, é ele que vai manter o seu negócio, vai manter a sua equipe falando de acordo com a sua marca. É ele que vai vender a sua marca. Treinamento melhora as suas vendas. Treinamento melhora o ambiente interno dentro da sua empresa. Treinamento, faz com que a sua equipe entenda os processos. Não treinar hoje e eu vendo treinamento, pronto, eu trabalho presencial, mas independente da luz, treinadora, hoje qualquer negócio que precise sobreviver, ele precisa investir em excelência de atendimento. Se você se propõe a vender produto ou serviço, você tem que ter um atendimento de excelência. É isso, no mercado tão competitivo, é isso que vai manter a sua empresa viva. Perfeito, perfeito. Olha, essa pedrada. Eu amo treinamento. E eu acho que se eu pudesse, assim, às vezes eu estou num lugar, minha vontade é chamar o dono do negócio e falar assim: "Deixa eu dar um treinamento aqui, por favor, vamos fazer um trabalho, vamos melhorar, que dá para fazer, né". Você vê o potencial do negócio, mas você vê que eles estão perdendo por não estarem treinados. Você tem uma boa estrutura, um bom espaço, um bom produto. Por que que estão me atendendo assim? Por que estão fazendo para mim? Onde já se viu? Você falou uma coisa certíssima. Pode acontecer isso, posso me corrigir se eu estiver errado, mas o empresário ele investe numa boa estrutura, ele investe num bom ornamentação no ambiente, né? Investe no ambiente, investe no produto e não quer investir em treinamento. Ah, é caro. Caro, caro é não atender bem. Cara, essa saída silenciosa, cara, essa saída que hoje cancela, isso é caro. Sim, Uma exposição negativa da sua marca. A gente teve essa marca de produtos de cabelo, também não sei se você viu, foi um caso muito sério, que a pessoa do atendimento resolveu dar uma resposta engraçada. Isso escalonou, e aí vários artistas, pessoas vieram falar que não usava mais, começou a viralizar a moda de pegar o produto daquela marca e jogar no lixo. nossa senhora. Eu falei: "Nossa, mas da onde esse menino tirou a ideia de dar uma resposta dessa?". Ah, era uma menina que usava os produtos da marca e marcava a empresa. E aí um dia essa pessoa teve a belíssima ideia de botar assim para ela: "Você parece cachorro de padaria olhando a vitrine". Eu tenho certeza que uma empresa daquele porte jamais treinou. Olha a importância da continuidade do treinamento. Sim, Uma empresa daquele porte, eu sei que aquela pessoa quando entrou fez integração, que ele fez treinamento de sabe que tem assistência, uma estrutura ali. fez sei, tem. Mas está acontecendo continuamente? Está sendo acompanhado? Provavelmente não. Esse colaborador está sendo bem tratado dentro daquela organização? Ele tem perfil para trabalhar ali? Porque como eu respondo um cliente, como eu viro para um cliente e falo que ele parece de cachorro de rua vendo vitrine Tem a de padaria. padaria. Como que eu falo isso para um cliente? É o mesmo dos É. esse foi um outro caso que escalonou de uma forma muito grande. Eu tô falando casos públicos que estão Sim. forte nas redes sociais hoje, nas mídias, de empresas grandes. Não, e como eu tô inserido na rede social, trabalho com isso, eu sei que isso pode quebrar uma empresa, pode quebrar um negócio, Sim. pode quebrar. Se você não tiver como um bom posicionamento de gestão de crise, que provavelmente não tem, vai quebrar o seu negócio, entendeu? Você lembra o case do espoleto? Não. O espoleto, logo no início do Porta dos Fundos. Ah, lembro, lembro. É. Eu estudei esse case, pô. É Estudei. sensacional.
Uma das histórias do início dos Porta dos Fundos, uma das histórias foi essa. Não é? Da criação do modelo comercial do Porta dos Fundos foi baseada no Spoleto. Isso aí. E aí ele fez um vídeo detonando o Sim, Spoleto, era super engraçado. sim. Só que Que era com o Fábio Porchat, que Isso. jogava o... todo mundo comentando. Aí a empresa foi muito estratégica. Genial. Contratou novamente, e aí já é o gestor mostrando o vídeo para ele do que ele fez, Sim. né? Mostrando. E aí começa a treinar ele a partir dali. E no final, eu não sei se você lembra, isso é um bom case, né? Porque no final aparece assim: nós erramos, mas estamos aqui para melhorar. E aí o Spoleto ele começa a fazer toda uma transição no atendimento. Aquilo foi muito rápido. Porque nos dias de hoje era uma empresa pronta para ser cancelada. Sim. Porque todo mundo falou: "É assim mesmo, eu não consigo pedir nada". Não, era uma questão que todo mundo tinha. Tem gente que... me lembro muito bem da minha mãe falava assim: "Ah, não vou no Spoleto não, não sei pedir". Isso aí. Quando fica na pressão ali, eu não sei pedir. Eu me lembro muito bem da minha mãe falar isso. A empresa foi só que a empresa não agiu só no marketing rápido, ela mudou todo o formato de atendimento Sim, dela. sim. É isso. É a falha no atendimento que às vezes você não está vendo e que quando acontece você corre para não se tornar um problema de atendimento. Eles foram muito rápidos. Dono de negócio, líderes, você tem que um dia sair da empresa, entrar nela como cliente. Entra na sua empresa, olha a organização, olha a apresentação dos seus colaboradores, está de acordo com a sua marca. Observa cada detalhe, tenha esse olhar de cliente. Sai do escritório, né, e vai lá pra... E isso, dá uma caminha, dá uma olhada por tudo. Vê se está tudo, apresentável do jeito como você planejou, que você não fez uma empresa para jogar fora. Sim. Você fez uma empresa para ser um vencedor. Você quer sucesso, você quer vender, mas você precisa preparar quem está ali na ponta. Perfeito. E essa preparação, ela é para a vida toda. Você vai ter que sempre de ponta, não é que você vai ficar no chão ali na ponta o tempo todo, mas você tem que acompanhar, você tem que pontuar, você tem que perceber o momento que tem que Tem que medir, né, medir. você falou que você não vê a reunião ali Sim, do bom dia, do por bom exemplo. dia, né. A segurança do trabalho faz isso com excelência, que é o DDS, diálogo diário de segurança. Segurança do trabalho é maravilhosa, faz isso todo dia. As empresas poderiam fazer, o DDA, um diálogo diário de atendimento, 5 minutos antes da abertura. Conversa com Olhar o dia anterior, o que aconteceu no dia anterior. isso, se teve algum caso específico Sim, sim. de atendimento, pode ser de bom, de mal, o que pode melhorar, o que está funcionando, o que não está, a equipe vai te dar esse retorno, dar esse espaço, esteja aberto para ouvir. A gente tem que estar no nosso negócio, o nosso ego tem que ser bem baixinho, para a gente conseguir ouvir quem está ali na ponta. Quem está com você, quer crescer com você. O colaborador, ele só não cresce com você quando você tira ele desse círculo. Se vo Porque é um círculo que ele se sente protegido, é o trabalho dele. Quando você contrata uma pessoa, se você tem 10 colaboradores, você não tem 10 colaboradores, você tem 100, porque você tem famílias ali. Então, aquele colaborador, ele foi até você, e você escolheu ele, mas ele te escolheu. E ele ali tem a garantia do salário dele. Ele se sente protegido, ele não pode estar ameaçado de ser mandado embora, de ser humilhado Pode por viver eles, com medo disso, né. com medo disso. Então, no momento que acontece isso, e aí ele vai criar um outro círculo ali junto, é onde a sua empresa perde. Então, o treinamento, ele começa dentro, é com a sua equipe. É você líder, é você dono do negócio olhando também para sua equipe. Olha, pô, essa equipe tem um banheiro legal, tem um refeitório para fazer suas refeições, se leva a marmita, tem uma geladeira, tem um local para aquecer. Tem um local ali para sala de descanso ou tem um espaço que ele possa ficar. Você tá cuidando do teu time, né. Você tem que no momento que ele se sente cuidado, ele passa a cuidar da sua empresa também. Sim, perfeito. Então, não adianta, eu acho que a minha mensagem também é essa, não adianta bater lá na ponta.
Tem que olhar a empresa como um todo e começar aqui em cima. Perfeito, Essa é a perfeito. minha mensagem. Olha, Luz, como é que as pessoas fazem, as empresas fazem para achar você, para comprarem o curso online ou para te chamarem para fazer uma reunião, para tentar, montar um modelo empresarial de treinamento? Você pode me chamar nas redes sociais, Luz, Treinamentos Empresariais, Luz, Treinamentos Empresariais. perfeito, @luz.treinamentos empresariais. Isso. E aí eu, minha equipe, vamos conversar com você e pensar na melhor solução para o seu negócio. Perfeito. E lá também tem o modelo iniciante, vou dizer assim, para pequenas empresas comprarem o curso online. Já tem o link, vou deixar aqui também. Tá. Me acompanhe nas redes sociais. Eu sempre distribuo materiais assim gratuitos para você. Às vezes eu boto um slide para você usar com a sua equipe. Legal, legal. Dou uma dinâmica para você usar com a sua Legal. equipe. Então, assim, eu sempre estou trazendo coisas para você usar, ferramentas para você usar gratuitamente com a sua equipe. Perfeito. Sabe, como se fosse pílulas. Sim. Às vezes dou dica de uma segunda-feira, desse DDA, né, o diálogo diário de atendimento. Então, às vezes, na segunda eu dou uma dica para você conversar ali, reunir a equipe 5 De minutos. repente ter uma semana melhor, uma semana mais, né, mais ponderada, mais organizada. Dou dica para o líder de como lidar com os colaboradores. Então, acompanha nas redes sociais, @luz.treinamentos empresariais. Olha, Luz, obrigado. De coração, obrigado por ter vindo aqui, obrigado Quero pelo seu agradecer carinho. muito a Obrigado. sua presença, muito o convite, né, quero agradecer o Eu convite. tenho certeza que quem assistiu esse programa teve uma aula aqui do entendimento da importância que é ter um time treinado. Tenho certeza que muita gente que tem empresa vai ligar um start de que ele precisa realmente capacitar a equipe dele e que pode ter dinheiro. Acho que uma frase que ficou na minha cabeça é: "Cara, será que tem dinheiro na mesa no teu negócio?" E com certeza tem, cara. Entendeu? Com certeza tem. Obrigado pelo carinho mesmo. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que muitas pessoas vão lá te procurar e vai mudar a cabeça também de muito empresário. Tô aguardando você. É isso. Obrigado. Gente, é mais um Vitrine Empresarial. Obrigado a você que assistiu a gente. Segue a Luz lá nas redes sociais, por favor. E até o próximo. Tchau, tchau.